Assunto para os nossos analistas, começando pela Raquel Landim, porque, Raquel, reta final aí das campanhas para as eleições que estão chegando. Qual que é o impacto desse tipo de redução? Roberto, olha, primeiro que tinha espaço. Você estava com uma diferença de 10% entre o preço no Brasil e o preço no exterior. Dito isso, as pessoas vão achar um pouco estranho, mas é verdade, porque todo mundo sofreu muito com o aumento do preço da gasolina. Mas a Petrobras subiu o preço mais devagar que ela pôde, para amenizar o impacto para o consumidor, embora tenha tido todo aquele aumento quase até frenético por causa da guerra. Agora, a redução, o que a gente ouve das fontes lá dentro, ela tem sido muito rápida. Abriu um espaço, eles reduzem. Principalmente, claro, por conta da campanha eleitoral, mas não estão fazendo nada fora do radar, as ações da empresa estavam subindo, enfim. Certamente uma boa notícia para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, fala direto com uma base importante para ele, que são os caminhoneiros. E o diesel tem um outro ponto muito importante, que ele tem muito impacto nos outros preços. Ele tem impacto na inflação porque ele é custo do transporte dos mais variados produtos. Então, quando você mexe no preço do diesel, isso se espraia muito pela economia. Tem efeito no eleitor, Renato? Depois do efeito que a gente vem acompanhando, ou não, do Auxílio Brasil, por exemplo? A questão é saber se o eleitor que se beneficia disso já não era um eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que ele também teve auxílio para os caminhoneiros, fez parte aí desse movimento de distribuição de renda que o governo fez no último período. O que impacta mais, na verdade, Rô, é o que a Raquel acabou de dizer, que é o impacto na cadeia, em especial nos alimentos, que teve uma inflação muito maior do que a média geral. A questão é se vai dar tempo disso efetivamente chegar nas prateleiras de supermercado. Do ponto de vista eleitoral, o que tenha mais potencial efetivo de dar algum impacto eleitoral ainda não deu, que foi a queda do botijão de gás, que fala diretamente para uma eleitora que sabe no centavo o preço do botijão de gás, mas como nós acabamos de ver aí pelas pesquisas e pelo histórico apresentado pelo Iuri, até agora não deu muito mudança nos votos, não. Para o primeiro turno, eu acho que não, mas para o segundo turno, provavelmente vai ter um impacto já na cadeia, Concordo contigo. Renato. Mas todo o arsenal do presidente, aparentemente, com as duas retas ali mostrando que não teve o efeito esperado dentro da campanha, né? Inúmeras vezes, vai empatar daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. Daí chega, daí daqui a 2 semanas. O Lira e o Ciro Nogueira estão falando que nunca se encontram, né? Não, assim, o Lira e o Ciro Nogueira estão falando aí desde agosto que vão pegar. Não é à toa que existe esse fogo de encontro com relação às pesquisas. Nós passamos a ter aí institutos de pesquisa falando, inclusive, de virada de voto. O Bolsonaro falando que vai ganhar no primeiro turno, exatamente para ter um argumento de questionar no futuro, eventualmente, caso o resultado das urnas não corrobore com essa narrativa deles, que tinham pesquisas aí que afirmavam que eles estavam na frente. Ele melhorou, é fato. Ele melhorou. De 3 meses para cá, estava com 28, 27, hoje tem 34, 35. O que aconteceu em toda a reeleição, né? Que verdade seja dita também. Que aconteceu em todas as eleições. O sempre cresce. Mas o preço da gasolina teve um efeito, principalmente entre o público, de 2 a 5 salários mínimos. É que não foi suficiente para fazer um efeito geral, mas teve um efeito. Se o governo não tivesse feito muita coisa, já teria naturalmente algum movimento a favor, porque a avaliação do governo tende a melhorar em campanha. Como fez muita coisa nessa questão dos combustíveis, teve um efeito ainda maior. Para o tamanho dos pacotes, eu acho que vai ser algo, se as pesquisas se confirmarem, a ser até estudado, né? Não, dá para tirar um indicador aí do custo por voto. Sim. Fazer a conta do tamanho do pacote fiscal e o quanto que isso reverteu em melhora de intenção de voto ao longo dessa trajetória. A grande questão agora, de fato, tem dois pontos ali que são interessantes para o governo. O fato de ter essa conjuntura de preços internacionais dos combustíveis favorecendo neste momento e o fato de que o intervalo entre o primeiro e o segundo turno neste ano é maior do que normalmente costuma ser. Geralmente são 3 semanas entre o primeiro e o último domingo de outubro e esse ano vai ser
de 4 semanas, do dia 2 até o dia 30. Então, uma semana a mais nesse tipo de conta pode ser benéfico para o governo. Vou passar para o Felipe arrematar. Roberto, um dos motivos pelos quais o PT está tão preocupado e se mobilizando pelo voto útil é justamente esse receio de que as semanas de outubro, num eventual segundo turno, deem tempo para que o Bolsonaro tenha esse impacto positivo com uma redução do preço dos combustíveis, que ajude na redução do preço dos alimentos. Quando reduz o preço dos combustíveis, isso atinge ali essa parte da classe média, a qual se referiu a Raquel, entre 2 e 5 salários mínimos, pessoal que anda de carro, motoristas, caminhoneiros, é um segmento menor da população. Quando isso chega na prateleira, aí atinge as famílias, o orçamento doméstico, o eleitorado feminino, onde aí Bolsonaro precisa crescer alguns pontos e perde de lavada para o Lula, como a gente viu aí nos gráficos exibidos pelo Yuri. Então, isso tem um efeito maior. Ganhando mais semanas para respirar, já aí Bolsonaro pode conquistar aí mais alguns pontinhos. Por isso, todo esse movimento do PT. Agora, é bom lembrar que é um cenário de desaceleração econômica mundial, que há a queda do preço do barril do petróleo. Quer dizer, isso não é crédito exatamente do governo, do presidente da República. Ele foi trocando ali várias vezes o presidente da Petrobras, esperando esse momento para depois se apropriar do crédito. Claro que teve a desoneração em relação aos impostos sobre os combustíveis, uma articulação com o Congresso Nacional, mas o fator primordial é esse preço no barril do petróleo. Então, vamos ver se isso vai ter tempo para surtir efeito no eleitorado. Agora, a figura do Bolsonaro, com a rejeição que ele causa, é um motivo de resistência, fazendo uma força contrária. É o conjunto da obra, né? O sujeito está indo para a urna olhando os 4 anos do Bolsonaro, não está olhando tão especificamente uma melhora agora na gasolina, está olhando a condução ruim na pandemia dele, a falta de empatia, todas essas questões, né? Isso é fato, né? Mas de medida econômica, Raquel, daria tempo de vir mais alguma surpresa antes das eleições, buscando voto? Eu acho que a caixa de ferramenta está sempre aberta. Né? A gente está Cartola de mágico cabe mais de um coelho. Né? A gente vê a Caixa Econômica Federal lançando o programa diretamente de crédito para as mulheres, o Ministério da Saúde. O governo tem sido bastante criativo e a PEC das bondades, ela já desrespeitou várias leis eleitorais. Assim, eu não me arrisco a dizer que não poderia ter aí uma nova medida em gestação. Eu acho que tudo é possível. E eu acho que esse fator do tempo, ele, embora seja um tempo curto, um mês, ele é importante, principalmente para essa queda chegar no preço dos alimentos. Porque, vamos raciocinar aqui, a gente teve o preço dos alimentos finalmente se estabilizando. Os economistas dizem que a tendência é de uma leve queda para os próximos meses. Se você tem reduções expressivas no preço do diesel, isso vai fomentando, aumentando esse impacto. E se chegar no preço dos alimentos, você acaba tendo um discurso para essa classe média mais baixa. Não sei se vai mexer nesse voto, Caio, mas... Eu tenho a impressão que o eleitor, ele é inteligente. Eu acho difícil essa questão. O voto evangélico, os evangélicos votam olhando as lideranças evangélicas. O eleitor de mais baixa renda olhando o benefício que acabou de chegar. Eu não penso que o eleitor olha assim hoje, 2022, que o eleitor brasileiro é comprável. E comprável, o de alta renda é comprável também. Não. Com refis, com desoneração. O industrial é tão comprável, entre aspas, quanto o eleitor de baixa renda. E acho que nenhum é bobo. Todos vão olhar ali o Bolsonaro e o Lula, estão olhando o Bolsonaro e o Lula, o que um fez, o outro fez. Para mim não... Caio, a gente comentou aqui no Arena já que a diferença do eleitor de agora é que ele recebe a benesse, mas não entrega. Sim. Né? Então ele sabe, olha, eu sei o que estão tentando fazer e tal. O voto religioso tem outros componentes, né? Mas com relação ao que está acontecendo aqui, serve para melhorar uma conjuntura econômica, mas o eleitor tem muito claro o que está sendo feito agora e o que foi feito durante todo o período que antecedeu essas ações. Tem uma lógica diferente que para as ações, por exemplo, da Caixa. Né? Isso dá uma sensação de movimento, não do ponto de vista eleitoral, né? Mas são bandeiras que dificilmente alguém poderia ser contra, como, por exemplo, incentivar aí o crédito para as mulheres ou o empreendedorismo feminino. O que a gente tem visto é
é um tipo de ação da presidente da Caixa muito proativa com relação a lembrar que a Caixa é o maior banco social do mundo e existe uma série de iniciativas que podem ser feitas para chegar efetivamente na mulher de menor renda. Não acho que o eleitor é comprável, Caio, mas eu acho que existe... Não, nem disse que tu falou isso, por favor. Sim. Mas eu acho que existe uma questão muito importante que é a sensação de bem-estar. E aí, se a pessoa tem emprego, tem perspectivas boas, se tem comida na mesa, tudo isso cria um sentimento dela mais favorável ao governo que está de turno ou não. Que eles estão comparando. Acho que é essa sensação de bem-estar. E aí, acho que o brasileiro, tanto de baixa renda quanto de renda mais alta, ele está pensando em qual governo vai ser melhor para a sua família. Ele está comparando os 4 anos do Bolsonaro com os 8 anos do Lula. Por isso que também atribuí muito, mas a Dilma... Não, é o Lula que está lá versus Jair Bolsonaro. E é isso que ele está olhando. Então, se chega ali uma melhora há 2 semanas, em 15 de outubro, 15 dias do segundo turno, ele está comparando esses 2 projetos, que são projetos bem antagônicos. Eles são completamente distintos. Isso, de certa maneira, se a gente for refletir, pode ser um ponto positivo até dessa eleição, porque uma coisa é o que o PT defende para a economia, um intervencionismo maior, e o Bolsonaro defende outro projeto na economia. Né? São projetos distintos. Você não tem propostas claras, mas você tem bandeiras muito conhecidas, muito eu não sei muito se você fácil de se colocar. Comigo, Renato, se você vê isso nas pesquisas qualitativas, mas eu tenho a sensação de que o que mais pesa para o eleitor de baixa renda foi o fato do Bolsonaro ter tirado o auxílio em 2020, ter deixado 2 meses sem e depois recolocado. Eu acho que ali ele perdeu a confiança dessas pessoas de que era para valer aquele dinheiro. Independente de plataforma, de direita ou esquerda, eu acho que para o eleitor de baixa renda, isso aí foi... Qual é o grande programa social desse governo? O eleitor, do mesmo jeito que o eleitor considera que o banco é um sujeito que tira o guarda-chuva quando começa a chover, te dá o guarda-chuva no dia do sol e tira quando começa a chover, existe esse receio relacionado à postura que o Bolsonaro teve com relação a esses auxílios. E isso não cola, efetivamente, de que isso veio para ficar porque ele acredita efetivamente nisso. É diferente da imagem que o Lula conseguiu construir relacionado à participação dele dos auxílios. Tanto é que quando você pega os grandes programas sociais do ex-presidente Lula, ele tem um recall de marca, para usar um termo publicitário, muito maior. Né? Então as pessoas chamam mais de Bolsa Família do que de Auxílio Brasil, chamam mais de Minha Casa Minha Vida do que Casa Verde e Amarela. Foram marcas muito construídas ao longo desse tempo.